que nós temos a divisão anatômica do sistema nervoso. Isso vai ser importante para a gente no curso todo. O sistema nervoso, e a gente sabe, a gente conhece essas estruturas, é importante só a gente ter em mente essa divisão. O sistema nervoso, então, vai ser dividido em sistema nervoso central e periférico. Se vocês se lembram, em um slide anterior a gente viu que o encéfalo e a medula estavam marcados em vermelho, e aquele é o sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico são os nervos que partem da medula e do encéfalo e vão em direção à periferia do corpo. E nós temos, na verdade, neurônios que pegam informações externas e levam para o sistema nervoso central, e neurônios que respondem, pegam informações do sistema nervoso central e se ligam a músculos. Então, esse é o sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso periférico é formado por nervos, por gânglios e por terminações nervosas. E a gente vai ver bastante sobre esse assunto. Entenda, por enquanto, o nervo como um grupo de neurônios. E aí você, cuidado para não confundir nervo com tendão, com ligamento. Porque a gente comumente troca esses nomes. Quando fala em nervo é um conjunto de neurônios. Tendão é um tecido que liga um músculo ao osso. O tendão do calcâneo, por exemplo, ligamento liga um osso e outro osso. Então não tem nada a ver diretamente. Nervo, neurônio. Gânglio é um conjunto, uma reunião de corpos de neurônios. E as terminações nervosas são os locais onde tem os receptores do neurônio que captam informações como o calor, a temperatura, o calor, o frio, né? A audição, a visão, todos os seus sentidos chegam a partir do contato com o meio externo. E você sabe o que acontece no meio externo por conta dessas terminações nervosas. Então, por exemplo, se você está sentindo calor, não sei se agora que vocês estão assistindo essa aula já está chovendo, diz que a chuva hoje chegou em Jataí e Rio Verde, mas está bem seco por enquanto. Enfim, se começa a chover e você percebe a diferença de temperatura, a diferença de umidade, é porque você tem receptores, você tem terminações de neurônios na sua pele que comunicam para o seu cérebro como está o clima aqui fora, certo? Muito bem. No sistema nervoso central, encéfalo e medula. Encéfalo, lembra que eu falei do acidente vascular encefálico? O encéfalo é composto do cérebro, cerebelo e do tronco encefálico. Tronco encefálico, por sua vez, tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Eu mostro essas estruturas lá na aula introdutória, que era de 10 minutos, caso você não tenha visto. Eu tinha comentado que nós temos os neurônios e também nós temos as células da glia, os oligodendrócitos, os astrócitos, as células de Schwann. Essas são células que existem no sistema nervoso central e elas servem para proteger os neurônios, para nutrir os neurônios. Enfim, elas são células que protegem e fazem a manutenção do sistema nervoso e constituem em si parte fundamental do sistema nervoso. E para dar uma ideia, os astrócitos. Astrócitos são células que armazenam íons. Os neurônios precisam o tempo inteiro de íons para conduzir corrente elétrica, como a gente viu. Então, os astrócitos são as células que armazenam essa corrente, ou melhor, que armazena os íons que vão gerar a corrente elétrica. E os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos têm uma função muito parecida com as células de Schwann. Só que os oligodendrócitos estão no sistema nervoso central e as células de Schwann no sistema nervoso periférico. E tem, claro, algumas diferenças que nós vamos ver depois. Mas os astrócitos, voltando aqui aos astrócitos, eles armazenam íons, eles também servem como um sistema importantíssimo de proteção do corpo, que é a chamada barreira hematoencefálica. Então os astrócitos ficam ligados nos capilares e produzem uma barreira entre o sistema nervoso central e o resto do corpo. Se você imaginar, por exemplo, que tomou um medicamento, um comprimido, é bem provável que esse comprimido passe pelo seu trato gastrointestinal,
chegue no seu fígado, vá para sua corrente sanguínea, mas não consiga entrar no seu sistema nervoso central. Por quê? Porque nós temos a barreira hematoencefálica. Claro, algumas substâncias penetram, algumas substâncias passam, mas o sistema nervoso central é muito bem protegido pelo líquido céfalo-raquidiano, pela barreira hematoencefálica, pelas meninges, enfim, mas vamos aos poucos. Então nós temos exemplos aqui de células da glia, que são células do sistema nervoso, além dos neurônios. Bom, de novo, então, sistema nervoso central em marrom, sistema nervoso periférico em azul, certo? E é importante lembrar, então, que a gente tem funções que são voluntárias, por exemplo, a movimentação de músculos da face, músculos dos braços, músculos das mãos, músculos abdominais. A gente consegue movimentar conscientemente esses músculos. São os músculos estriados esqueléticos. Mas tem músculos que a gente não consegue. Por exemplo, o trato gastrointestinal. Tirando a boca e o ânus, todo o trato gastrointestinal é de musculatura lisa involuntária. A gente não controla a movimentação. Então, isso já mostra pra gente, já é um exemplo de função voluntária e função involuntária. Nós temos um sistema nervoso que é autônomo. Ele funciona involuntariamente, sem a participação direta da nossa intenção. Se uma pessoa fica assustada, por exemplo, vai ser liberado noradrenalina, por exemplo, e vai provocar uma série de reações no organismo que são involuntárias, são autônomas. É o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Esses são involuntários. Enfim, então nós temos aqui o sistema nervoso central, com encéfalo e medula espinhal. Lembrando, novamente, que o encéfalo é composto por cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. E o tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. E aqui nós estamos vendo os nervos. São nervos, pares de nervos, que saem da medula e vão para o corpo ou do cérebro. São 31 pares de nervos na medula e 12 pares de nervos no crânio. Então nós temos 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos. Bem, e o que acontece então? Isso aqui nós estamos vendo um exemplo de arco reflexo. Uma pessoa encosta em uma superfície quente. No dedo dessa pessoa tem receptores de temperatura. Então, os receptores, as proteínas, que na verdade são terminações de neurônios, recebem a mensagem: existe alguma coisa muito quente aqui. E essa mensagem é, na verdade, a entrada de carga elétrica no neurônio. Isso ativa o neurônio, isso gera uma corrente elétrica. Isso gera, na verdade, uma tensão elétrica que faz com que exista uma corrente que vai da ponta do dedo, do receptor de dor, de temperatura, até o sistema nervoso central. Lembrando que o sistema nervoso central é composto de encéfalo e medula. Esse neurônio é chamado de neurônio sensitivo. Afinal, ele permite sentir, ele leva a sensação ao sistema nervoso. E a gente tem outro neurônio que é a resposta do sistema nervoso. Então o sistema nervoso recebe a informação do calor e envia através de outro neurônio, um neurônio motor, a instrução para o músculo contrair e tirar a mão daquele lugar quente. Então nós temos pelo menos 2 neurônios aqui. Um neurônio sensitivo, que leva a informação do meio até o sistema nervoso, e um neurônio motor, que leva a informação do sistema nervoso até o músculo. Motor, músculo. Então, a gente formou aqui um arco reflexo. E neurônio sensitivo, ele pode ser chamado também de neurônio aferente. E o neurônio motor também pode ser chamado de neurônio eferente. Para ficar mais fácil, lembra da ordem alfabética. O primeiro neurônio, o neurônio que recebe o estímulo, é sensitivo ou aferente. Letra A, primeira letra do alfabeto. E o que leva o estímulo ao músculo, ou seja, um segundo neurônio, se a gente considerar só esses dois, porque também pode ter um terceiro chamado interneurônio, mas não, isso nem sempre acontece, vamos deixar essa conversa para depois. O neurônio eferente, então, é o neurônio que é ligado ao músculo, neurônio motor. Temos, então, um arco reflexo. Muito bem. Como eu tinha dito,
depois vão parando o vídeo para ler os slides. Eu não vou ler os slides quase sempre, não vou ler, então por favor parem para dar uma olhadinha. Mas aqui, como eu tinha comentado, a gente tem 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos ou espinhais. Como assim pares? Bom, você tem nervos, 12 nervos no crânio que inervam o lado esquerdo do seu corpo e 12 que inervam o lado direito. Então 12 pares, um para cada lado do corpo. Observa que, como a gente tinha falado, cada hemisfério do cérebro controla um lado do corpo e os nossos nervos são divididos metade direita e esquerda, ou seja, lateralmente, ok? Muito bem. Então aqui nós temos os nervos que são os cranianos. Nervos cranianos, aqueles 12 nervos cranianos estão aqui enunciados. Observa que alguns deles são sensitivos. Lembra? Neurônio aferente, nervo sensitivo. Nervo não é uma coleção de neurônios, um conjunto de neurônios. Se o neurônio é sensitivo, o nervo também pode ser sensitivo. E também nós temos os neurônios motores e os nervos motores. Agora, também tem os mistos. E aqui nesse caso existem tanto neurônios sensitivos quanto motores. Né? Olha aqui, por exemplo, essa base aqui, se vocês se lembram da aula de anatomia, a gente viu na peça mesmo, na peça molhada, o nervo olfatório, e viu que ele fica em contato no crânio com a lâmina crivosa. Pela lâmina crivosa passam neurônios que recebem o estímulo do olfato. Então o que é o olfato? A gente vai estudar o olfato, mas o olfato essencialmente são seus neurônios que têm receptores para cheiro, são receptores químicos, quimioreceptores. A substância, por exemplo, canela, a canela vai se ligar aos receptores que vão gerar um estímulo que leva a informação para o seu nervo olfatório, ali pertinho, só atravessar a lâmina crivosa. Chegou no nervo olfatório e você sente o cheiro, certo? Muito bem. Então, nervo olfatório, nervo óptico. A gente vai falar sobre alguns nervos. O nervo facial é importante, ele inerva o rosto. O nervo trigêmeo também. E aqui você está vendo que existe uma numeração de 1 a 12. Então, o nome do nervo é correspondente ao número. O quinto par de nervos cranianos é o nervo trigêmeo, por exemplo. Bem, beleza. Então, esses nervos, eventualmente, a gente fala sobre alguns deles em especial. Então, nervo olfatório, nervo óptico, nervo oculomotor, troclear, trigêmeo, esse a gente fala bastante sobre ele no curso. Abducente, facial, trigêmeo facial, inervam o rosto, basicamente. Vestíbulo coclear, glossofaríngeo. Nervo glossofaríngeo tem a ver com a fala. Muitas vezes uma criança, uma pessoa que tem algum problema de fala, o problema pode estar relacionado a esse nervo, também pode estar relacionado a algum evento psicológico, ou envolver as duas coisas, enfim. Nervo vago, já ouviram falar em síndrome vasovagal? Em síncope, a pessoa desmaia. Se uma pessoa desmaia do nada, geralmente isso é uma síndrome vasovagal. O que acontece é uma diminuição da quantidade de sangue, de nutrição para o nervo vago, a pessoa desmaia. Se uma pessoa desmaiar, nessa situação, desmaiar do nada, não é convulsão, né? Enfim, a pessoa desmaia. A ideia não é levantar a pessoa, não coloca a pessoa de pé, porque ela desmaiou exatamente por falta de sangue no nervo vago. Então deixa essa pessoa deitada, porque essa posição na horizontal faz com que o sangue chegue mais facilmente. Inclusive pode-se até levantar a perna da pessoa para aumentar esse fluxo de sangue. Né? E a tentativa de levantar a pessoa pode demorar mais que essa pessoa se sinta desperta. Então, isso. Nervo acessório, nervo hipoglosso também relacionado à fala. Temos aí os 12 pares de nervos cranianos. Certo? Muito bem. Aqui é um exemplo do nervo trigêmeo. Trigêmeo porque ele tem 3 ramos. V1, V2, V3. Se você pensar numa anestesia, por exemplo, se for dado anestesia nesse ponto do nervo, daqui em diante fica tudo anestesiado. A sobrancelha, o nariz, o queixo. Porque
Você anestesiou o nervo aqui no início. Se você anestesiasse a partir daqui, iria anestesiar só a parte inferior, onde está mostrado aqui na figura, tá? E, na verdade, daqui para baixo. O neurônio só conduz corrente elétrica em um sentido. Então, se você der uma anestesia no nervo, próximo ao nervo, ele vai parar de conduzir o impulso elétrico daquele ponto em diante. Mas anterior a ele, você continua tendo sensações, assim, o impulso elétrico continua funcionando. E aqui nós temos um cérebro com os nervos, como vocês podem ver. Dá uma paradinha, vê os nervos, veja se corresponde àquela imagem anterior. Vou voltar ela, mas você pode fazer isso também. Era essa aqui mesmo. Isso, essa imagem. Vê se você encontra a correspondência desses nervos com estes nervos. Certo? Muito bem. Aqui um lembrete, nós temos o telencéfalo, a parte mais externa do corpo. Nós vamos ver isso melhor na embriologia do sistema nervoso. Nós temos o diencéfalo, que é esse que está marcado em vermelho. Telencéfalo, diencéfalo. O telencéfalo, vamos pensar de forma bem genérica, está relacionado a movimentos, a movimentação do seu corpo e a memórias de longo prazo. O córtex cerebral é essa superfície do cérebro. Mas se você considerar os neurônios daí como um todo, telencéfalo. O diencéfalo é essa parte em vermelho que está relacionada às emoções primárias, às sensações mais instintivas, o medo, a raiva, a dor, a fome, a libido. Essa partezinha vermelha, ela tem uma formação genética e embriológica diferente do telencéfalo. Quando você pensa, por exemplo, uma pessoa em estado vegetativo, ela pode ter o diencéfalo funcional e o telencéfalo não. Se o diencéfalo é funcional, as funções respiratórias, as sensações estão presentes. Só o telencéfalo não responde. Aqui então nós temos o diencéfalo, as divisões dele, famoso tálamo, região talâmica, a aderência intertalâmica, hipotálamo. Aqui nós temos a glândula pineal, aqui nós temos a hipófise, epitálamo, subtálamo. Essa regiãozinha aqui, inclusive, é o mesencéfalo, aqui já é a ponte. Essa estrutura branca aqui é chamada de corpo caloso, e aqui nós temos o giro do cíngulo. Nós temos aqui um sulco e aqui um giro do cíngulo. As emoções, os neurônios que te dão as primeiras informações sobre as emoções, medo, ansiedade, enfim, estão muito vinculados à região talâmica. Tudo bem? Ok. Então, dá uma pausa, dá uma olhada na função principal de cada uma das partes do diencéfalo. Esses neurônios, eles são múltiplos, eles não têm uma função única, ainda que a gente tenha uma função principal. A substância negra vai ser bem interessante, bem importante pra gente. A substância negra está relacionada à produção de dopamina, e uma pessoa que tem mal de Parkinson tem morte de neurônios da substância negra, e ela tem uma redução da produção de dopamina. Epitálamo. Olha aí numa peça real, a glândula pineal. Consegue observar o tamanho dela. Mais ou menos o tamanho de uma ervilha. A glândula pineal está muito relacionada à produção de neurotransmissor do sono, a melatonina. Quando existe uma interrupção da entrada de luz, a gente começa a ter sono, porque a falta de luz provoca a liberação do neurotransmissor do sono, certo? Aqui nós temos o cerebelo, aqui a gente está vendo parte do tronco encefálico. Está cortado, obviamente, mas aqui é parte do corpo caloso. Aqui um cérebro em corte coronal.
Esse corte é o corte sagital. Esse é o corte coronal. Eu falei no outro vídeo do líquido céfalo-raquidiano. Olha aqui o molde, ele fica nessa região. Observa que esse cérebro está cortado nessa linha vermelha do desenho. Então, aqui a gente está vendo os ventrículos, aqui a gente está vendo o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Se ajudar para você se lembrar da ordem, olha aqui, MPB, Música Popular Brasileira, mesencéfalo, ponte e bulbo. Ventrículo, ventrículo, olha o tálamo que a gente estava vendo lá na outra imagem, subtálamo, certo? Então aqui são cortes diferentes do cérebro. Tá, passei demais. Beleza. Mesencéfalo. Mesencéfalo tem a substância negra que produz a dopamina. Aqui você tem uma divisão mais organizada do tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo. Abaixo daqui nós temos a medula espinhal. Com o nome do, entre aspas, buraco no osso occipital por onde passa a medula, sistema nervoso central. É o forame magno, tá? No osso. Metencéfalo. Tá? A gente pode chamar então o conjunto do cerebelo e ponte de metencéfalo, uma região muito relacionada à movimentação, à coordenação motora. De novo, observa as estruturas do cérebro. Tem várias figuras repetidas para que a gente se habitue a ver sobre cores, sobre ângulos, sobre níveis diferentes de detalhamento das estruturas. E vamos sempre reforçando algumas coisas. Aqui nós temos o giro do símbolo, nós temos o corpo caloso, região talâmica, glândula pineal, glândula, hipófise, mesencéfalo, ponte, bulbo. O que nós estamos vendo aqui então? Nós estamos vendo metade de um encéfalo. A metade direita de um encéfalo. O encéfalo é composto por cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro, agora a gente pode pensar assim, o cérebro é composto por telencéfalo e por diencéfalo. E o tronco encefálico é composto de mesencéfalo, ponte e bulbo. Beleza. Quando a gente pensa na embriologia, eu coloquei aqui resumo, porque a gente não vai ficar fixo nessa parte. Isso aqui é parte do capítulo 1 do livro do Ângelo Machado, mas é a embriologia do sistema nervoso. Algumas coisas vão ser importantes e a gente vai retomar essas ideias durante outras discussões, mas essencialmente o que a gente vai retomar em outras discussões é que a origem dos seus neurônios e a origem da sua pele no embrião é a mesma. No embrião, então, nós temos essas divisões, essas vesículas iniciais, e elas vão desenvolver, elas vão evoluir. O prosencéfalo vai virar um cérebro. Uma parte o telencéfalo, outra parte o diencéfalo. Uma parte o telencéfalo, outra parte o diencéfalo. O mesencéfalo permanece mesencéfalo. Nós temos aqui o rombencéfalo, que vai dar origem à ponte, ao bulbo e ao cerebelo. E nós temos a medula, que permanece como medula.